Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nessa noite. Vamos nos colocar de pé e ler a chamada adoração em uma só voz, no Salmo 89, verso 1 e verso 2, nós vamos ler a uma só voz. Salmo 89, verso 1 e 2, Deus nos chama para adorá-lo. Nós vamos ler esses dois versos em uma só voz. Salmo 89, verso 1 e verso 2. Leiamos juntos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo. Até aí, vamos orar. Senhor nosso, Pai celestial, bendito, maravilhoso, nós nos achegamos à tua presença nessa noite para cultuar ao Senhor, bendizer o teu nome, render-lhe graças e, ó Deus, receber da tua misericórdia que está fundada para sempre e olhar com fé para o nosso Senhor, Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que este culto lhe seja agradável apesar de nós, mesmo que sejamos pecadores, mas nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, nós fazemos na mediação perfeita do teu Filho, Ele que está sempre intercedendo por nós, Ele que está sempre, ó Deus, olhando com a sua misericórdia bondosa para conosco. E eu te imploro, ó Deus, que nessa infinda misericórdia seja servido ao Senhor também pastorear os nossos corações nessa noite e edificar a tua igreja santa, ó Deus. É isso que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, adoremos a Deus pelo bom pastor. Abramos o Salmo 23. Salmo de número 23. Nós vamos ler este salmo todo de maneira alternada. Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler de maneira alternada. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus por esse bendito pastor. Vamos cantar a uma só voz o hino 14? Hino 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus,
vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deixe assentar, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento de confissão dos nossos pecados, no livro de Neemias, livro histórico de Neemias, capítulo 5. Eu farei a leitura deste capítulo, que mostra a corrupção da liderança do povo de Deus no tempo do profeta Zacarias. E vamos aproveitar para confessar os nossos pecados do nosso coração corrupto. Neemias 5. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem em espírito de contrição, uma vez que vamos confessar os nossos pecados agora. Neemias 5 diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituiremos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém.
e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido a governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fez reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Os que se preparavam para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias está aqui mostrando que nos seus dias o povo da terra estava sendo oprimido, e não só nos seus dias, muito antes dos seus dias, quando outros governadores estavam sobre o povo. Esta era a circunstância que o povo de Deus estava, desde os tempos de Zacarias até esses tempos de reconstrução dos muros da cidade, mostrando que eles estavam debaixo de grande aflição. Por quê? Porque os irmãos eram usurários e tomavam a riqueza, as posses do seu próximo, ou seja, grande pecado que mais adiante trouxe o juízo de Deus. E como nós somos pecadores, e nosso coração muitas vezes se liga nas riquezas materiais, nesse momento nós vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados, suplicando a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, nos perdoe o pecado de focarmos tanto nas coisas temporais deste mundo. E depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Felipe que se coloque de pé e faça uma oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente.
Amém. Louvemos a Deus pelo seu juízo final. Abramos as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15, nós vamos ler alternadamente esse trecho que descreve o juízo final de Deus, sua justiça sendo satisfeita. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao verso 15, nós vamos ler de maneira alternada. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui o Senhor dá a revelação para João do dia final em que Cristo sentará no seu trono como juiz para julgar toda a terra. Nós que somos crentes não seremos condenados com o mundo, porque estamos escritos no livro da vida, mas o mundo será julgado segundo as suas obras e condenados. Mas e as nossas obras serão julgadas? Sim, não para condenação ou salvação, mas para galardão, para o gozo inefável do céu. Então, queridos irmãos, tendo essa verdade em mente, a maneira de viver a vida não é ser salvo pelas obras, é ser salvo pela graça, mas é também produzir boas obras, seguindo a palavra de Deus, para que naquele bendito dia recebamos o galardão do nosso Senhor. Tendo isso em mente, vamos nos colocar de pé, cantar o hino 110A, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Hino 110A. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia modas, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor.
Brenda, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Eu já preguei do verso 4 ao 17, mas como eu disse, em forma de resumo, e agora vamos começar a ver esse trecho das Escrituras de maneira pormenorizada, para aprender mais aqui desse trecho, desta parábola, dessa encenação, que é tão importante na vida da igreja do Senhor. Então, Zacarias capítulo 11, 4 a 6, eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção essa leitura das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para matança. Aqueles que as compram, matam-nas, e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Vamos orar. Ó nosso Senhor, Rei dos céus e da terra, humildemente prostramos ante ao escabelo dos teus pés, sabedores de que merecemos, ó Deus, o juízo eterno, de que não somos dignos da tua misericórdia, da tua graça, mas reconhecemos a nossa carência, e de que a tua graça, a tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, a tua bondade para conosco, é tudo o que precisamos, ó Deus. E nesse momento em que estamos diante do trono do juiz de toda a terra, e estamos como no banco dos réus, sendo julgados pelo prumo da tua palavra, quero te implorar que o Senhor nos abençoe de tal maneira, Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre mim, que pregarei a tua palavra, para que eu seja fiel instrumento do teu Espírito para a edificação da tua igreja. E peço também que o teu Espírito bendito seja derramado sobre o teu povo, para que o teu povo ouça a palavra com um coração bom e reto, e também seja edificado, ó Deus, no fundamento dos apóstolos e profetas, para atingir um dia a varonilidade perfeita que vem do Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados de todos nós. Somos pecadores, povo de lábios impuros, povo, Deus, que infelizmente ainda o coração cocheia entre dois pensamentos, isto é, da santidade e da nossa carne, do nosso pecado, que nos assalta tenazmente. Ajude-nos, ó Deus,
para que nesse momento nossos corações sejam santificados para serem receptáculo bendito da Tua palavra, Senhor, e que assim o Teu nome possa ser exaltado, tendo o Senhor no centro das nossas vidas e tendo o Senhor na parte mais alta do nosso coração. Ó Senhor, fique conosco e, acima de todas as coisas, que este momento de pregação, o céu invada a terra, a Tua glória seja proclamada. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Queridos irmãos, é interessante nós notarmos que muitas vezes líderes bondosos, líderes piedosos, bons líderes, foram chamados para um contexto muito difícil. Podemos ver inúmeros exemplos nas Escrituras Sagradas. Quando nós lemos os livros proféticos e as histórias dos profetas, nós podemos ter um pouquinho desta noção. Por exemplo, o profeta Isaías teve um contexto muito difícil para pregar, e teve um chamado que era um tanto quanto difícil de recebê-lo. Imagine que você seja Isaías, e Deus lhe chame para pregar, e ao mesmo tempo que Ele lhe chame para pregar, lhe capacite, lhe purifique para isso, Ele também lhe diga que a sua pregação não vai ser ouvida, que você vai pregar, e as pessoas não vão mudar de vida, e pelo contrário, Deus as julgará, de maneira que a grande árvore que era Israel, se tornaria um pequeno toco, um toquinho, um pedacinho de madeira que ainda ficou ali. Sabe quando você corta a árvore com a motosserra e ainda fica um pouquinho do tronco da árvore? Ou seja, um contexto difícil. E esse contexto de Isaías não é diferente dos demais profetas e apóstolos. Poderíamos narrar aqui durante todas as Escrituras que estes líderes de Deus foram chamados em contextos difíceis. No entanto, por trás daquele contexto estava o Senhor com seu pastoreio, e o Senhor sendo rejeitado no seu pastoreio. E este capítulo 11 de Zacarias narra esta verdade, e os versos 4 a 6 que nós vamos ver hoje, narra este contexto caótico em que os pastores de Deus eram chamados a exercer o seu ministério em prol do povo de Deus, mas sobretudo um pastor. Nós estamos vendo aqui no livro de Zacarias, sobretudo do capítulo 9 até o capítulo 14, que o foco é o pastor divino, que o foco é o Senhor Jesus Cristo por trás da verdadeira liderança. E sobretudo dos capítulos 9 ao 11, o foco é a liderança, a verdadeira liderança de Cristo e a falsa liderança dos falsos profetas, dos reis de Israel, dos governadores de Israel. E aqui nesse capítulo nós temos uma encenação, como se fosse uma peça de teatro, para que isso fique mais evidente. Sabe, daquele tipo de coisa que nós fazemos com as crianças, para que elas aprendam de maneira mais fácil? Nós brincamos, ou exercemos uma cena na frente delas, ou desenhamos para que a lição seja mais evidente. Este capítulo funciona dessa maneira, como uma peça de teatro, em que o profeta vai encenar o profeta, rei e sacerdote, o pastor divino, Jesus Cristo, e ele também vai encenar os falsos pastores. Mas como eu disse, no capítulo 11, 4 a 6, que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que Jesus é o pastor divino, chamado para pastorear o seu povo em meio ao caos. Vejamos que o verso 4 diz: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. O que nós temos aqui não é o chamado inicial de Zacarias para ser um profeta, mas como eu disse, é uma cena de teatro em que Zacarias aqui está recebendo um chamado profético novamente, relembrando do seu chamado profético, para apontar para uma cena futura que viria. Zacarias aqui está representando o rei Jesus, o rei messiânico, um rei que seria comissionado pelo próprio Deus para pastorear o seu povo, o rei que havia sido prometido desde Gênesis 3,15
até o dia da sua vinda, ou seja, aquele verdadeiro rei que traria salvação, rei que o livro dos Juízes clamava em grande voz. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto ao seu coração. Então aqui o profeta está recebendo esse chamado para fazer este personagem, Jesus. Mas o que nós aprendemos aqui de primeira mão é que o chamado profético no Antigo Testamento era algo, queridos irmãos, inusitado. Ou seja, nenhum dos profetas de Deus se tornavam profetas por vontade própria. Os profetas eram devidamente separados, ungidos e chamados por Deus para o ministério profético, e Deus então lhes dava autoridade para ministrar ao povo de Deus e serem portadores da palavra de Deus e serem verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Por exemplo, você pode ver isso em Amós 7, 14 e 15, que Amós disse o seguinte: respondeu Amós e disse a Amazias, que era rei: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me diz: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que o profeta Amós está dizendo é, ele não havia planejado ser profeta, ele não havia sido treinado até aquele momento para ser profeta, mas que o seu chamado profético, o seu comissionamento profético vinha de Deus. E essa é uma lição que este texto de Zacarias nos ensina. Ou seja, em relação ao ministério da palavra, aqueles que vão ministrar ao povo de Deus, eles têm que ser devidamente chamados por Deus. E isso para nós é uma grande lição objeto, uma vez que os nossos tempos, esse tipo de teologia tem sido negligenciado dentro da igreja. Há muitos pastores que não são chamados, tomam para si essa tarefa. Quando nós percorremos, por exemplo, o meio pentecostal, quantos pastores se autodeclaram pastores? Quantas mulheres se autodeclaram profetisas, missionárias, líderes do povo de Deus, sem a menor condição para a liderança e sem o chamamento para a liderança? Então nós aprendemos aqui que o chamado é essencial para a liderança do povo de Deus. E veja, queridos irmãos, nós temos brincado com esse tipo de teologia. Às vezes vemos algumas pessoas na igreja que elas sabem falar bem e nós logo já dizemos para ela: você é um presbítero, você é um pastor. Mas esquecemos que quando Deus chama uma pessoa, há por trás do chamamento inúmeras qualidades morais por trás daquele chamamento. Por exemplo, quando vamos ler 1 Timóteo e vemos acerca do chamado para o presbiterato e diaconato, nós vemos que aqueles homens deveriam ser esposos de uma só mulher, não iracundos, não dados ao vinho. A maioria das qualificações eram morais. E quantos são aqueles que são feitos líderes nas nossas igrejas que não têm qualificações morais para a liderança? Só porque a pessoa fala bem? Pois bem, então vamos ressuscitar o Winston Churchill e chamá-lo para ser pastor das nossas igrejas, porque ele foi um grande estadista e falava bem. Que tal Hitler pastorear a nossa congregação? Veja que o critério divino é o chamamento, mas é um chamamento que tem por trás todas as qualificações morais. As qualificações funcionais do ofício, elas são as menores. As habilidades e capacidades, elas são as menores. Veja que Deus ensinou isso para Moisés. Moisés disse: eu não sei falar. E Deus falou: e daí? Fui eu que fiz a boca, mas eu escolhi você. Por quê? Porque era um homem piedoso, um homem que não deixou a vanglória do Egito subir o seu coração, que largou toda a riqueza para servir a Deus. Percebe que a chamada, ela vem consigo inúmeras outras coisas que devem ser observadas? Mas a chamada não é a única coisa. Eu sei que o texto não fala disso, mas eu quero fazer um parêntese aqui para trabalhar bem essa doutrina na igreja. As pessoas que são chamadas para o ofício da palavra, elas devem ser também devidamente treinadas. Eu sei que o nosso texto não fala sobre isso, mas eu gostaria de enfatizar isso,
porque é muito comum nas nossas igrejas, em nossa época, ou seja, da igreja moderna, pessoas ignorantes ocuparem o púlpito, pensando que qualquer um pode ser pastor, missionário, pregador, e às vezes usam as escrituras. Você percebe que até mesmo o texto de Amós é usado. Ele era um plantador de sicômoros, ele era alguém que não sabia falar. Pois bem, isto é verdade, mas Amós era uma exceção aos profetas. Os profetas não eram todos destes que tinham esse chamado extraordinário. O que aconteceu com Amós, texto lido aqui, era um chamado extraordinário, e eram raros os profetas que não eram treinados para ser profetas. Os profetas, havia em Israel a escola chamada de Casa dos Profetas. Por isso os seminários da IPB são chamados de Casa de Profetas, fazendo alusão àquilo que acontecia em Israel. Os profetas, eles aprendiam a ler a lei e pregar a lei ao coração do povo. Por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento, em 1 Samuel 19, 23, a seguinte passagem: então foi para a casa dos profetas, olha, a casa dos profetas, e o mesmo Espírito de Deus que estava sobre profetas, veio sobre ele, sobre Saul, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas. Quando nós lemos, por exemplo, o milagre de Eliseu, de flutuar um machado, eles estavam usando o machado para aumentar a escola dos profetas. Esquecemos e lemos as escrituras de maneira errada, deixando de lado a ideia de que os profetas não eram treinados. Não, pelo contrário, eles eram treinados para ser profetas, e eles também eram chamados por Deus para ser profetas, mostrando que aquele Deus que chama ao ministério capacita através de um treinamento, para que estes líderes eles tenham um padrão bíblico de ensino. E quando nós observamos corretamente as escrituras, observe que Moisés, por exemplo, foi treinado 80 anos por Deus para exercer 40 anos de ministério. Os profetas, como disse, já tinham as suas escolas. Jesus foi treinado no templo. Aos 12 anos ele estava sendo treinado na lei e nos profetas, além de treinar na sua casa. Os apóstolos foram treinados por Jesus. Paulo foi treinado por Barnabé, que não era apóstolo. Os pastores foram treinados pelos apóstolos, juntamente com os profetas do Novo Testamento. Ou seja, o modus operandi de Deus usar pessoas para pregar a sua palavra é chamá-las e treiná-las, mostrando que nos nossos dias os pastores têm que ser bem treinados para serem pastores. Não eram quaisquer pessoas que eram profetas, e não são quaisquer pessoas que podem ser pastores. Devem ser homens treinados, capacitados, não somente cheios do Espírito Santo, mas também cheios da doutrina e da ciência. O texto mostra a peculiaridade do chamamento, mas aqui nós vemos nas Escrituras a peculiaridade também de sermos treinados para exercer o ministério da palavra. Mas o nosso texto, ele aprofunda um pouco mais no chamado para ser profeta. Veja que o profeta chama o Senhor de meu Deus. Os comentaristas mostram que ele usa esse tipo de linguajar, porque esse tipo de linguajar demonstrava intimidade com Deus. Lembre-se quando Jesus falou acerca do juízo dos falsos profetas, uma das coisas que eles falariam para Cristo no dia de juízo era: Senhor meu. Ou seja, é um tipo de linguajar que demonstra intimidade. O profeta aqui está mostrando que ele foi chamado por Deus para ser profeta, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele era alguém que conhecia a Deus profundamente, que obedecia a Deus. Os profetas eram íntimos do Senhor, eles tinham um relacionamento com Deus, eles investiam mais e mais em aprender a palavra de Deus e usar isso na sua vida. Por isso Pedro descreve o ministério profético como homens que indagavam e inquiriam acerca da palavra da verdade para saber quando as profecias messiânicas se cumpririam. Ou seja, eles procuravam intimidade com Deus por meio da meditação, do esquadrinhar da palavra, do dedicar-se à palavra de Deus.
Lembra do homem do Salmo 1? O homem do Salmo 1 era profeta, Davi. Davi não era só rei, Davi era profeta, e ele diz que ele meditava na lei de dia e de noite. O homem do Salmo 119, que era rei e profeta, Davi, e ele diz que o prazer dele estava na lei do Senhor, e nela ele meditava de dia e de noite. Pastores têm que ter intimidade com Deus, como os profetas do Antigo Testamento. Devem ser homens extremamente conhecedores da palavra, que leem a palavra, meditam na palavra, se debruçam na palavra, e não apenas para pregar, mas de maneira devocional, para ouvirem a voz de Deus, para serem alimentados por Deus. Afinal, como eles podem falar ao povo de Deus sem ouvir Deus? Como eles podem alimentar o povo de Deus se eles não são alimentados por Deus? E é uma tragédia, irmãos, que nos nossos dias, pastores que não leem a Bíblia devocionalmente. Grande parte dos pastores dos nossos dias leem a Bíblia para fazer os estudos bíblicos, para fazer os sermões. E eu tive um colega no seminário que ele disse que nem a Bíblia ele precisava, porque o texto bíblico estava no comentário. E eu não estou brincando. Tragédia. Ou seja, homens que devem se debruçar e amar as Escrituras e se alimentar, chorar ao lê-las, considerá-las no coração, esquadrinhar sua vida por elas. Assim eram os profetas, assim devem ser os pastores. Mas não só isso, homens de oração. Quando nós vemos os profetas, eles estão sempre lutando com Deus em oração, até mesmo em orações que são ousadas. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jeremias, nós vemos orações ousadas, que até mesmo ele chegou ao passo de blasfemar, mas orações que debruçavam diante de Deus todo o coração, toda a alma deles, todo o ser deles, na perplexidade do ministério da palavra. Pastores têm que ser homens de oração também. Diz que John Wesley, ele não perdia tempo de conversar com pastores que não orassem. Há divergência, mas de 2 a 5 horas por dia. Eu acho que hoje ele conversaria com 2 ou 3. Profundos na oração, humilhados na presença de Deus, que gastam tempo com Deus. E veja que os apóstolos entenderam essa verdade. Atos 6, 3 e 4, ele diz: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Que serviço? Alimentar as viúvas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja a coragem dos apóstolos. Procuraram os apóstolos, pastores do povo de Deus, e falaram assim: ó, as viúvas estão passando fome, vai lá e leva comida para elas. Eles falaram assim: não vamos fazer isso, se vira, dê vocês mesmos, vamos eleger gente para fazer isso. Por quê? Jesus ensinou para a gente que a gente tem que dedicar a oração e a pregação, porque eles entenderam que sem a oração e a pregação não há edificação da igreja. Pastores se tornam fracos, mesquinhos, pobres de espírito, não no sentido das bem-aventuranças, mas pobres de espírito no sentido de serem vazios de Deus, vazios da sua palavra. E eles aqui tomaram uma atitude corajosa. Se fizessem hoje, capazes de serem expulsos da maioria das igrejas. Que isso, o pastor não quer visitar a viúva para orar? Tem um livro de um pastor, que eu gosto muito dele, e ele fala o seguinte: quando eu entro no meu escritório para orar e meditar na palavra, eu deixo claro para minha secretária: quando alguém me ligar, diga, eu estou orando e estou lendo a palavra. Imagine se você me ligasse e minha esposa falasse assim: ele não vai te atender não, porque ele está orando. Qual seria a sua reação? Se você é uma pessoa bíblica, você vai falar: parabéns, pastor, sua prioridade tem que ser Deus mesmo. Veja, queridos irmãos, que pastores têm que ter essa intimidade com Deus.
E aqui o profeta tinha que ter essa intimidade com Deus, porque ele vai apacentar ovelhas destinadas para matança. O cenário que ele vai pastorear essas ovelhas é um cenário difícil. São ovelhas que estão sendo oprimidas, machucadas, exploradas, oprimidas. São ovelhas do povo de Deus que não eram destinadas mais ao cuidado pastoral, ao crescimento, desenvolvimento. O destino delas era outro. Por quê? Porque a liderança do povo de Deus se tornou extremamente corrupta, matando espiritualmente as ovelhas e até matando fisicamente as ovelhas. E veja que elas eram destinadas para matança pelos pastores, mas como nós vamos ver ao longo deste capítulo, elas eram destinadas à matança pelo próprio Deus, porque elas constantemente rejeitavam a Deus por meio da palavra profética. Ou seja, Deus enviava os seus profetas que pregavam contra o pecado dessas ovelhas e elas rejeitavam a Deus. E por isso elas estavam debaixo da maldição da aliança, receberiam as punições do pacto, mostrando que a circunstância desse homem pastorear era difícil. Por isso ele deveria ser um verdadeiro chamado, ele deveria ser um homem treinado, ele deveria ser um homem completamente íntimo de Deus. Como diria o pastor Stuart Olyott, o pastoreio não é o lugar de pessoas que se voluntariam, é o lugar de homens chamados, treinados e íntimos de Deus. O Stuart Olyott, pastor galês, disse isso na conferência Fiel aqui no Brasil, tendo noção de como tem sido o pastoreio das nossas igrejas. E veja, queridos, que esse texto nos mostra que os pastores são chamados para circunstâncias difíceis, mas eles não veem isso como fatores impeditivos. Ou seja, circunstâncias difíceis para os verdadeiros pastores não os impedem de pastorear o povo de Deus. Pelo contrário, o desejo deles é ser instrumentos na mão do Senhor, mesmo que o cenário seja caótico. E aqui, queridos irmãos, como eu já disse, esse texto aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi chamado para ser pastor das ovelhas de Deus como o Senhor Jesus Cristo, chamado desde a eternidade, escolhido como primogênito do Pai. Nenhum pastor deste mundo o Pai amava tanto, nenhum pastor deste mundo ouviu de Deus e falou de Deus como Jesus, nem mesmo Moisés, que diz as Escrituras que Deus falava face a face, tinha intimidade com Deus como Jesus, e não só pelo fato de ser o próprio Deus, mas por ser homem perfeito, homem piedoso, homem santo, ainda que homem de dores e que sabia o que era padecer. Nenhum dos líderes das Escrituras oraram tanto como nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que na noite em que ele escolheu os 12 apóstolos, o Senhor Jesus Cristo orou a noite inteira. Você deve se lembrar que certa vez os apóstolos procuraram Jesus para curar as multidões e ele estava orando pela madrugada inteira. E ninguém debruçou mais sobre as Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, em todos os sábados estava nas sinagogas, tanto para ouvir a pregação dos fariseus e dos escribas, mas também para pregar para aquele povo combalido, para aquelas ovelhas pobres do rebanho do Senhor. Ou seja, o profeta aqui aponta para o verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem intimidade máxima com o Pai, aquele que é o verdadeiro chamado pelo Senhor, aquele que é o verdadeiro pastor do povo de Deus. Mas qual o contexto? Vamos destrinchar mais, verso 5. Aqueles que as compravam, matavam-nas e não são punidos. E aqueles que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os pastores não se compadecem delas. Veja que os líderes do povo de Deus são aqui destrinchados, descritos como compradores e vendedores. São homens que são descritos como poder sobre o rebanho.
o verso 5 ele expande ainda mais o cenário do profeta e o cenário em que Jesus viria pastorear o seu povo, trazendo detalhes sórdidos daquele momento em que a liderança era corrupta e detalhes futurísticos em que a liderança também seria corrupta. E aqui, esses detalhes, irmãos, eles são de nos dar nojo. Tanto os compradores como os vendedores do povo de Deus, eles têm algo em comum: são corruptos. Para que você entenda isso, e você entende bem que você é brasileiro, imagine vendedores corruptos e compradores corruptos. Você entende muito bem disso, não é mesmo? Que nós somos brasileiros. Quantas vezes você foi a uma padaria e o preço do pão estava bem acima de uma margem de lucro que seja razoável? E quantas vezes você já viu uma pessoa recebendo um troco a mais e ela não voltou para devolver porque ela recebeu vantagem financeira nisso? Compradores corruptos, vendedores corruptos. Nós brasileiros sabemos isso de cor. Mas era isso que estava acontecendo no povo de Deus. Os pastores do povo de Deus estavam mercadejando as suas ovelhas, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Ou seja, eles eram usurpadores do povo de Deus. E veja, queridos irmãos, que eles são usurpadores porque as ovelhas não são deles, as ovelhas são de Deus. Isso mostra que estes líderes do povo de Deus aqui não tinham nenhum tipo de senso de humildade e de temor de Deus. Afinal, eles estavam negociando com algo que pertencia a Deus. Hoje é muito comum, dando um exemplo, algumas igrejas tratarem o dinheiro do povo de Deus ou o dinheiro de Deus com certo tipo de prática pecaminosa, no sentido de serem irresponsáveis. Por exemplo, eu conheço uma igreja que ela faz acampamento para jovens e que até a máquina do Subway eles contratam para fazer sanduíche para os jovens. Bom, não há nada errado ir para um acampamento e a gente comer uma comida gostosa ao ouvir a palavra de Deus. Só que aquilo não é feito nesse intuito, é no intuito de chamar pessoas. Afinal, é muito chique você dizer para os seus amiguinhos que a sua igreja, no acampamento, tem uma máquina de Subway, não é mesmo? De graça, liberado, all free. Mas pense bem, quantos milhares de reais são gastos nesses tipos de atividade que poderiam sustentar missionários, pastores e serem distribuídos para igrejas mais pobres que poderiam então pagar os seus pastores? Esse é um tipo de leviano uso do dinheiro de Deus. O dinheiro de dízimo não é nosso, o dinheiro do dízimo é do povo de Deus, mas é de Deus acima de tudo. Não é nem nosso propriamente dito, é de Deus, é devolvido a Deus de um dinheiro que Ele nos dá para o nosso sustento, e assim nós retribuímos para a igreja, para o sustento da igreja. Ou seja, brincamos com uma coisa que não nos pertence. Esta ilustração mostra bem o que esses homens estavam fazendo com vidas, com pessoas, não era nem com dinheiro, era com pessoas. Estavam brincando com a vida das ovelhas, de maneira que eles faziam comércio do povo de Deus, que eles deveriam proteger, cuidar, alimentar, visitar nas fraquezas, ensinar a palavra, protegê-los dos ataques de Satanás contra as falsas doutrinas. Aqueles que eram chamados para amar as ovelhas, para se dedicar às ovelhas, estão usando as ovelhas para o seu próprio lucro, sem qualquer tipo de beneplácito, de misericórdia, de bondade, sem dó alguma. Estes homens, nós lemos aqui hoje em Neemias 5, mas eu pensei o verso 7 e 15, que diz assim: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim
oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Percebe que Neemias está descrevendo a situação do profeta? Em que líderes do povo de Deus saqueavam o povo de Deus, fazendo do povo de Deus escravo. Veja, irmãos, que Deus fez isso no passado com quem? Com os egípcios. Vocês se lembram que os egípcios eram um povo livre, mas através da política de José, Deus puniu os egípcios, fazendo com que eles se tornassem todos escravos e as suas terras se tornassem de Faraó. A mesma política está sendo usada agora contra o povo de Deus, mostrando que aquele povo estava sob dura repreensão de Deus pelos seus pecados. Afinal, os líderes eram corruptos porque o povo era corrupto. Afinal, de onde saem os líderes? Do meio do povo. O presidente do seu país é eleito de onde? Dos Estados Unidos? Não, do seu meio, do nosso meio. O seu prefeito, vereador, ele é tirado de onde? Ele é uma amostra do que nós somos. Esses líderes eram uma amostra do que aquele povo era, um povo voltado para o ganho pessoal, que não tinha dó do próximo para poder enriquecer, procuravam enganar, roubar, usando tudo possível para serem assim. E queridos irmãos, é trágico que isso estava acontecendo no tempo de Jesus, mas isso é trágico que também acontece nos nossos tempos. Quantos falsos líderes usam a Bíblia, usam palavras proféticas, como se dissesse assim: assim diz o Senhor, para se dedicarem à pilhagem do povo de Deus, para roubarem do povo de Deus, para enriquecerem, para terem privilégios pessoais, terem dinheiro. Quantos são assim? Há um tempo atrás, um pastor disse para a sua congregação que nós deveríamos não devolver o dízimo, mas o trízimo, ou seja, 30%, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E veja, ele usou uma doutrina bíblica, a doutrina da Trindade, não é mesmo? Só que esse ignorante esqueceu que Deus, por mais que seja 3 pessoas, ele é um único ser. Mas ele estava enganando o seu povo e tomando deles dinheiro. E qual é a promessa? Vocês vão receber muito mais. E veja então que ele representa a corrupção daquelas pessoas. Afinal, eles estão dando o que não deviam dar. Por quê? Porque eles querem ganhar mais, mostrando a corrupção generalizada dentro do povo de Deus. Pessoas que se acham ovelhas verdadeiras de Deus, mas são corruptas como seus líderes. Veja, irmãos, que o povo no tempo de Zacarias estava debaixo dessa liderança, e eles estavam não só em pecado de merecerem essa liderança, mas como eles também não faziam nada, porque eles viam seu próprio pecado. Veja que diz o texto que estes que compram não são punidos, ou seja, os líderes de maneira nenhuma eram punidos. É verdade, queridos irmãos, que a Bíblia nos chama a ser submissos às autoridades. Paulo disse em Romanos 13, 1 e 2: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que naquilo que as nossas autoridades não obedecem à palavra, elas não só podem ser desobedecidas, mas elas devem ser desobedecidas. Atos 5, 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram para o sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sinédrio que os mandou parar de pregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, este povo aqui de Zacarias era corrupto de tal maneira que eles viam o pecado dos líderes e nada faziam, e os líderes que eram superiores também nada faziam. Por quê? Porque eles tinham temor de Deus? Não, porque eles eram corruptos. E queridos,
Veja que eu estou fazendo paralelo com os nossos dias constantemente. Nós temos falsos pastores fazendo a mesma coisa, mas ninguém os pune, ninguém se levanta para falar contra eles. Parece até que eles são protegidos, e de fato são, e usam a lei corrupta para isso. Afinal, quantos pastores já foram processados por denunciar esses falsos mestres dos nossos dias, dizendo que eles estão roubando, pilhando, e eles não são verdadeiros pastores, são falsos pastores? E quantos crentes das nossas igrejas, quando nós falamos que o R.R. Soares, o homem do chapéu e por aí vai, são falsos pastores, se levantam e dizem: pastor, você não pode falar mal dessas pessoas. Como não? São falsos líderes, estão pilhando o povo de Deus, roubando, matando as ovelhas, engordando elas para a matança. Errados são aqueles que as protegem. Mas, queridos irmãos, graças ao Senhor, Ele está no controle disso, porque por mais que o tribunal humano não faça justiça, como disse Paulo, que o pecado de alguns só será notório e julgado posteriormente, o tribunal divino fará. Nós lemos aqui hoje o juízo de Jesus sobre todos por causa das suas obras. Tais líderes que saíram impunes no tempo de Zacarias e saem impunes nos nossos dias, eles se esquecem que Jesus vai julgar todas as nossas obras, que Jesus é o juiz de toda a terra, que Ele, meus queridos, é o Rei da paz. Hoje Ele traz bondade, graça, salvação hoje, mas na sua volta, queridos irmãos, Ele vai assentar-se no trono branco e julgar todos, e especialmente os falsos mestres, com maior precisão, com maior rigor, com maior punição. Eles não vão sair impunes. E veja que esses homens são homens de todo malditos. Aqueles que as vendem dizem: louvado seja Deus. Esses que vendem, que são líderes do povo de Deus, como estou dizendo, a missão deles era vender o povo de Deus para ficar ricos. E é interessante, irmãos, que a palavra ovelha usada aqui, ovelhas destinadas à matança, são um tipo de linguajar hebraico mostrando que aquelas ovelhas não deveriam ser mortas, mas deveriam ser cuidadas, deveriam ser pastoreadas. Por isso o texto traz aí essa nota implícita de mostrar que aqueles homens eram tão vis que eles estavam vendendo, obtendo lucro e ainda faziam de Deus cúmplices das suas obras, mostrando o quê? Que a ideia deles, que na sua liderança, porque eles estavam prosperando financeiramente, Deus estava abençoando a vida deles. Veja, irmãos, que eles estavam num modelo de pastoreio totalmente contrário ao da palavra. Nós lemos hoje aqui o Salmo 23, que apresenta o nosso Senhor como um pastor maravilhoso, que nos faz repousar em pastos verdejantes. Um Senhor que nos guia não para a opressão, mas para águas de descanso. Um Senhor que traz refrigério à nossa alma pelo perdão, pela salvação, por sofrer junto conosco as nossas dores. Um Senhor que nos guia não para a morte eterna, mas pelas veredas da justiça, para recebermos então a vida eterna. Um Senhor que, quando nós estamos nas dificuldades e nas lutas, ou seja, no vale da sombra da morte, Ele estará conosco, junto conosco. Um Senhor que tem um bordão e um cajado para nos bater como ovelhinhas que precisam de disciplina e que recebem consolo por ouvir a palavra de Deus, nos livrando dos nossos pecados. Um pastor que livra-nos dos nossos adversários, fazendo um grande banquete de deboche dos nossos adversários. Um pastor que é bondoso e misericordioso e que nos persegue literalmente com a sua bondade e misericórdia todos os dias, para que habitemos na sua casa para todo sempre. Esse é o pastor, esse é o modelo, e é isso que eles deveriam fazer, mas não era isso que eles faziam. Além disso, irmãos, na lei e nos profetas nós tínhamos regras
do pastoreio de Deus, nós tínhamos o modelo do pastoreio de Deus para o seu povo, mas o desejo deles é lucro, riquezas, e usavam a posição para isso. Por muito tempo esses líderes estavam enriquecendo, liderando para si mesmos, vendendo as ovelhas e agradecendo a Deus: Senhor, como o Senhor é maravilhoso por nos fazer ricos. Que absurdo! Atribuíram um ganho pecaminoso a Deus. Imagine, vou ilustrar isso para você. Imagine que o seu pastor aqui esteja passando uma grande dificuldade financeira. E aí, como eu tenho acesso à chave do gasofilácio, que está aqui na minha mão, né? Eu dou um jeito da Sóia e do Felipe não pegarem o dízimo, e eu venho aqui à noite, né, porque eu tenho a senha, tenho a chave, abro o gasofilácio e pego o dinheiro, e aquele dinheiro vai resolver minha vida, e ninguém vai saber, porque não está computado, tem muito dinheiro aqui que não está registrado, e eu, graças a Deus, minha vida financeira melhorou muito. Ou imagine você passando uma dificuldade tremenda, e aí você se ajunta a homens malvados desse mundo e diz assim: vamos assaltar um banco, e você rouba o dinheiro do banco, chega em casa e graças a Deus, estou rico e abastado. Ou seja, você está atribuindo bênção de Deus àquilo que é pecaminoso. Meus irmãos, a palavra diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não participa do mal. E queridos irmãos, riqueza não é prova da bênção de Deus. Se riqueza for prova da bênção de Deus, o que nós faremos com Jesus que morreu pobre numa cruz? O que nós faremos com os apóstolos que morreram todos pobres, sem nenhum dinheirinho no banco? O que nós faremos com Lutero, Calvino, homens vigorosos na palavra, reformadores de verdade, que morreram sem nada? Veja que essa ideia de ter dinheiro e ser abençoado por Deus é uma ideia que provém do pecado e da nossa hipocrisia. Aqueles líderes, eles mostravam piedade, graças a Deus, porque nós temos dinheiro, com o exterior belo, mas o interior era cheio de rapina, de morte, de perseguição, de destruição do povo de Deus. Que hipocrisia! Eles não desejavam seguir o padrão da palavra e prosperar segundo a palavra, pelo contrário, eles negociavam a palavra e seus preceitos para ficar ricos, eram pragmáticos, se guiavam pelos números e achavam: somos ricos, somos abençoados, somos ricos, somos salvos. E veja, queridos irmãos, que Jesus combateu essa ideia, em Lucas 18, 24 a 26, que é a conclusão do jovem rico, que Jesus disse: vende, dá tudo para os pobres e me segue, e vai ter um lugar no reino. A conclusão é a seguinte: Jesus, vendo o jovem rico triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí os ouvintes disseram o seguinte: sendo assim, quem pode ser salvo? Veja que a ideia dos apóstolos e dos discípulos é: riqueza é sinal de bênção e de salvação. E Jesus está mostrando: de jeito nenhum. Esse texto aqui está mostrando: de jeito nenhum. E os falsos pastores hoje são assim. Eles pensam o seguinte: riquezas na minha vida e igrejas cheias igual bênção de Deus. Mas isso não é verdade. Bênção de Deus está ligada à obediência. A bênção de Deus está ligada à salvação e ao obedecer a Deus de verdade. Um puritano disse o seguinte sobre esse texto: preste atenção como esse homem sábio tratou. Quanto àquilo que é conseguido por nós honestamente, devemos dar graças a Deus e bendizer àquele cuja bênção enriquece e não acrescenta dores. Mas com que face podemos ir a Deus para rogar uma bênção sobre os métodos ilícitos de adquirir riqueza,
ou para tentar lhe oferecer algum tipo de retribuição, dando-lhe graças pelo sucesso com tais métodos corruptos? Eles deveriam antes ter ido a Deus para confessar o pecado, tomar vergonha sobre si mesmos por causa disso, fazendo um voto de restituição, ao invés de procurar zombar de Deus deste modo, fazendo dos ganhos do pecado dádivas de Deus. Paulo nos ensina em Gálatas 6 o seguinte: irmãos, de Deus não se zomba, aquilo que semearmos também ceifaremos. E Paulo estava dizendo num contexto em que as ovelhas de Deus não sustentavam os seus pastores, mostrando que essa corrupção também pode estar no rebanho quando nós sonegamos o dízimo e deixamos de sustentar o ministério, a pregação da palavra. Por quê? Porque aquele dinheirinho vai fazer falta para a gente. Percebe que a corrupção está nos líderes, mas também nos liderados? Quantos pastores hoje criam impérios, ficam ricos, roubando? Se você ligar a televisão, você vai ver muitos deles em roupas luxuosas, carros luxuosos, com pretensa piedade, dizendo: graças a Deus, minha igreja está cheia e eu tenho muito dinheiro. Irmãos, números não são, de maneira nenhuma, o padrão divino para julgamento. O padrão divino para julgamento está em 1 Coríntios 4:2. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada um deles seja encontrado fiel. E esses pastores aqui, tanto lá quanto dos nossos dias, representam o povo de Deus lá e o de hoje, um povo corrupto. E o que acontece com esse povo? Verso 6: certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, eis porém que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles, ou seja, o próximo e o rei, ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. O Senhor, irmãos, que parece estar oculto na cena, que parece impassível na cena, que parece não ligar para tudo que está acontecendo, ele aqui aparece com a sua voz forte. Veja que o profeta, ele agora fala da voz de Deus, ou seja, ele está falando diretamente a voz de Deus aqui na cena. É como se Deus interrompesse a cena e falasse assim: espera aí, eu quero falar agora. O que eu vou fazer com tudo isso? Vou trazer juízo. E veja, irmãos, que Deus aqui se mostra severo e sem mais piedade desse povo. E talvez você pense assim: mas esse Deus é severo, Ele está trazendo juízo. Queridos irmãos, eles tiveram muitos e muitos anos e muitos profetas para poderem arrepender-se e poder ter o coração transformado, mas eles eram duros com a sua cerviz, o seu coração era duro como diamante, e eles não queriam ouvir a palavra. Pelo contrário, eles mataram profetas atrás de profetas. Agora o cenário não tinha mais mudança. Por quê? Deus chegou no limite da sua paciência, porque não houve arrependimento. Eu estou fazendo a minha devocional pessoal no livro de Josué, e é interessante que o livro de Josué, você percebe que Deus manda destruir os cananitas, e em algumas circunstâncias a destruição era tal que nem mesmo os animais poderiam escapar do juízo de Deus. E aí você pensa assim: mas esse Deus é severo, não é? É difícil ver esse Deus. Mas quando você volta, por exemplo, para o livro de Gênesis, Deus disse para Abraão que ele daria a terra de Canaã ao seu povo, mas demoraria 430 anos para ele fazer isso. E aí você percebe o motivo. Deus disse que o vaso da sua ira não havia enchido na sua totalidade em relação aos amorreus para puni-los. Ou seja, Deus deu 430 anos aos amorreus para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus
se arrepender dos seus pecados e então serem salvos e assim sustar a ira de Deus. Mas em 430 anos, os amorreus se achafurdaram ainda mais no pecado. Eram homens que queimavam as suas crianças a Moloque. Quero te mostrar o seguinte, para você entender a maldade desse povo. Imagine que nasceu um filhinho seu há poucos dias. Seu filhinho está lá pequenininho. Aí você pega o seu filhinho pequenininho, para você ter dinheiro, você põe ele numa grande chapa. Sabe aquelas chapas que a gente vê o povo fritando hambúrguer? Você põe numa chapa quente daquela, o menino vivo. Você acha que esse tipo de gente é boa? Você acha que esse tipo de gente, não merece juízo, não? O juízo de Deus chegou com severidade para os amorreus pelos seus grandes pecados, e aqui está chegando sobre o povo de Deus por causa dos seus grandes pecados, sem arrependimento, mostrando que Deus, como pastor verdadeiro, ele disciplinaria o seu povo e ele exterminaria aquela liderança infiel, maldita, corrupta, mostrando que a maldade agora cresceria cada vez mais, como uma forma de Deus punir a maldade do coração desses homens. Ou seja, Deus não coibiria o mal, a propagação do mal, mas entregaria aquelas pessoas ao mal que eles escolheram, ao mal que eles tanto amavam, aos pecados que eles tanto visavam, deixando que cada um ferisse um ao outro, e que não só eles se ferissem, mas que também os imperadores estrangeiros, os governadores estrangeiros os matassem, os destruíssem. A terra, diz aí, seria punida. E veja que essa terra sendo punida nos faz alusão à punição de Deus sobre o homem pelo pecado. Afinal, a punição de Deus sobre Adão trouxe punição não só sobre Adão, mas sobre também a terra, que passou a produzir como cardos e abrolhos. Então o texto faz alusão implícita à ideia de que o povo de Deus agora está debaixo da punição pactual, da maldição do pecado, e eles vão ser dilacerados como a punição de Deus. Por quê? Liderança corrupta, povo corrupto, igual Deus rejeitado. E irmãos, é impressionante como essas pessoas estão vivendo assim, porque 70 anos antes, os avós deles e os pais deles sofreram o mesmo tipo de questão. Líderes corruptos, um povo corrupto, Deus entregou Israel à destruição. Houve canibalismo, extorsão, estupro, espancamento, terra ferida, templo queimado, Jerusalém destruída, terra arrasada. 70 anos depois, o que eles estão fazendo? A mesma coisa que os seus pais e os seus avós. E aí Deus está trazendo juízo, mostrando a eles: se não houver arrependimento, meu amigo, juízo. Por quê? Porque eles estavam rejeitando Deus, rejeitando os bons pastores de Deus. E aí veja que tragédia, irmãos. Quando nós rejeitamos hoje os bons pastores, nós estamos rejeitando o verdadeiro pastor. E isso traz consequências nas nossas vidas. Muitas punições dos nossos pecados nas nossas vidas vêm daí, de não ouvirmos a pregação, não ouvirmos os conselhos dos pastores, não ouvirmos as Escrituras e seguirmos as Escrituras. Por exemplo, quantas famílias hoje estão colhendo os seus filhos abandonando o Evangelho, porque as mulheres esqueceram de serem boas donas de casa, ensinarem os seus filhos a palavra. Os homens esqueceram de serem pastores nos seus lares, ensinando a palavra às suas esposas, aos seus filhos. 75% das crianças criadas na igreja hoje se desviam. Mas veja as famílias: não estão ouvindo a Bíblia, não estão ouvindo os pastores. Isso é loucura, isso aí é coisa de século 2,
Você é de Israel, na Palestina, que povo poerento lá, antes de Jesus nascer, lá do tempo de Zacarias, que é isso? A mulher de hoje tem que conquistar o seu lugar de trabalho, ela tem que ser independente. Tem. E os filhos vão ser independentes no inferno. Parabéns, grande vantagem você fez. Não, esse trem de homem hoje aí, machão, que ensina a Bíblia, que disciplina os filhos. Não, o homem hoje tem que ser quase uma moça, uma lady, ele tem que ter um lado feminino. Tem mesmo. O lado feminino dele é a esposa dele. E esses homens estão levando seus filhos, suas esposas e as igrejas para os buracos. Por quê? Por que Deus traz esse tipo de punição? Porque rejeitamos o pastoreio, a palavra, a pregação. Então estamos rejeitando a quem? Deus. E quando rejeitamos a Deus, o que Deus faz? Você acha que Deus fica chorando? O Fábio não quer me ouvir. Você acha que ele precisa de mim? Você acha que Deus ganha alguma coisa se eu for fiel? Você acha que Deus perde alguma coisa se eu for fiel? Quem perde sou eu. E Deus traz as punições, porque pecado precisa ser punido. Pecado precisa de tomar chicotada. E chicotada tá bom, porque se toma chicotada é filho de Deus. Porque senão a chicotada vai vir no inferno e não vai parar da chicotada vir. É muito sério isso, irmãos. Rejeitar o pastoreio de Deus. E aqui eu quero mostrar para vocês como é que esse texto se cumpre na vida de Jesus. Quando Jesus encarnou-se e veio para ser o pastor, que aqui Zacarias está representando, o cenário era um cenário terrível. Por exemplo, o rei no tempo de Jesus era Herodes o Grande, um homem que não podia ser rei, porque não era da linhagem de Davi, mas era rei de Israel, porque comprou o direito. Os sacerdotes, eles tinham que comprar o direito de ser sacerdotes. Por isso que nos tempos de Jesus havia 2 sacerdotes, um sacerdote que os judeus tinham colocado e um sacerdote que os romanos tinham colocado, Anás e Caifás. Olha o conchavo. Os líderes não tinham piedade, tanto que Jesus disse assim, guardem dos escribas e fariseus, porque eles amam as saudações nas praças, as cadeiras nas sinagogas, os banquetes, mas eles matam, eles devoram as viúvas. E o que eles fazem para se justificar? Longas orações, graças a Deus, igualzinho está acontecendo aqui no texto, percebeu? Na época de Cristo, os sacerdotes, os anciãos que possuíam um rebanho, através das suas tradições, mandamentos de homens, imposições sobre a consciência do povo, por exemplo, no dia de sábado você não pode dar mais do que 1000 metros, e outras coisas, os tornavam tiranos, consumiam as casas, monopolizavam a riqueza, tosqueavam o rebanho. Os saduceus não acreditavam na Bíblia, na ressurreição, e eles então eram supersticiosos, fanáticos, loucos. Os fariseus corromperam a lei, praticando seus mandamentos carnais, e matavam as ovelhas, impondo sobre elas fardos que nem com os dedinhos eles queriam levantar. Tempo de Jesus, e eles não se importavam com as ovelhas, importavam alcançar os seus objetivos. Quem está no poder? Quem tem dinheiro? E eles se justificavam. Deus está nos abençoando, nós somos os governantes. E eles achavam, irmãos, que jamais iam prestar contas para Deus. Pelo contrário, como nós vemos nos livros, Jesus ensinando e no livro de Atos cumprindo, eles achavam que estavam glorificando a Deus, perseguindo Cristo, os apóstolos e a igreja de Deus. Um povo dado à destruição, que assentou-se na cadeira de Moisés, mas não vivia a prática de Moisés. Ou seja, qual o cenário que Jesus veio pastorear? Cenário caótico, mas ele veio como bom pastor, profetizado por Deus. Esse cenário, Jesus trouxe a salvação,
mas, queridos, ele foi rejeitado pela maioria das pessoas. E veja que ao rejeitar Jesus, o que aconteceu? Preste atenção e veja os detalhes que Jesus fala e como eles batem com esse texto aqui hoje. Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, Jesus está mostrando que os judeus dos seus dias, por serem corruptos junto com seus líderes corruptos, eles rejeitaram a Jesus, escolheram um assassino chamado Barrabás, dizendo: nós não temos outro rei a não ser César. E o que Deus fez a eles? Os entregou na mão de César. Por isso, um puritano diz o seguinte: Deus aqui os ameaça a entregar na mão dos seus opressores, cada um nas mãos dos seus companheiros, de modo que eles tratem aos outros de maneira bárbara. Os diversos partidos em Jerusalém fizeram assim. Os zelotes, como eram chamados, cometeram ofensas maiores do que os inimigos comuns, conforme Joséfo, historiador judeu, narra no seu livro Guerra dos Judeus. Cada um deles seria entregue nas mãos do seu rei, isto é, do imperador romano a quem eles escolheram se submeter, em vez de se submeter a Cristo, dizendo: nós não temos rei a não ser César. Assim eles pensavam que poderiam se insinuar aos seus senhores e dominadores, mas por causa disso, Deus trouxe os romanos sobre eles, que tomaram tanto as suas posições como a sua nação, de que não os livrará da sua mão. Ou seja, Deus feriria a terra, toda a terra, e da sua mão livraria esse povo. E o Senhor não os ajudar, ninguém mais poderia fazê-los, mas eles não queriam a ajuda do Senhor. Ou seja, a verdade é que eles rejeitaram o Senhor e foram rejeitados pelo Senhor. E, queridos irmãos, não pense o seguinte: isso aconteceu há 2000 anos. Se você rejeitar a palavra de Deus hoje, pregada com fidelidade, o que vai acontecer na sua vida é juízo. Essa palavra, que era válida 500 anos antes de Jesus, e era válida nos dias de Jesus, é válida ainda hoje. Rejeitar os verdadeiros pastores de Deus é rejeitar a Deus. Isso só traz destruição. Primeira aplicação: como viver esse texto? Agradeça a Deus pelo pastoreio dele na sua vida. Jesus é o pastor das verdadeiras ovelhas. Jesus não vai deixar faltar na nossa vida nada para a nossa salvação e crescimento espiritual. Muitas vezes Jesus vai nos fustigar com a sua vara, tirar coisas que amamos, trazer lutas e dificuldades, mas isso vai ser bom para a nossa vida. A disciplina de Deus gera frutos pacíficos para a vida eterna. Louve a Deus por Jesus ser seu pastor e cuidar de você. Louve a Deus por Jesus estar presente na sua vida. Segundo lugar, louve a Deus por estar hoje numa verdadeira igreja em que a Bíblia é exposta. Isso não é mérito nosso, nós não merecemos isso. Isso é pura graça de Deus para cada um de nós, para aquele que prega e para aquele que ouve. Estar numa verdadeira igreja e ter a verdadeira palavra sendo pregada e orada é uma bênção de Deus. Por isso, invista tempo em ler a Bíblia, em orar a Bíblia, em ouvir a palavra de Deus. Invista tempo nas coisas espirituais. Por quê? Porque Deus demonstra o verdadeiro pastoreio nas nossas vidas através das coisas espirituais. A palavra sendo lida e meditada, a palavra sendo fielmente pregada,
os pastores orando pelo rebanho, nós orando pelos pastores e pelo rebanho, ou seja, os meios de graça são os verdadeiros instrumentos de Jesus para pastorear a nossa vida. Terceiro lugar, não julgue uma igreja e o ministério de um pastor pelos números. Riqueza e muitas pessoas não querem dizer bênção de Deus. Podemos ter igrejas cheias, igrejas ricas, em que Deus não está lá. Podemos ter igrejas pobres e com poucas pessoas fiéis, e Deus está feliz ali, alegre ali. Números não significam sucesso. Mais uma vez eu vou citar Stuart Ollett. Alguns anos atrás, o pregador galês Stuart Ollett esteve no Brasil e ele pregou no livro de Jonas. E o título da pregação no livro de Jonas, em todo o livro de Jonas, era Jonas, o profeta bem-sucedido que fracassou. Nem Jesus, com uma pregação, salvou 120 mil num dia só. Nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro. Numa pregação de Jonas, 120 mil foram salvos. Sucesso. Mas aquele homem fracassou. O livro dele termina com o fracasso dele em ter misericórdia. Deus perguntou: Jonas, é razoável essa tua ira? E ele diz: até a morte vou ficar irado. Irado contra Deus e a salvação que vem de Deus. Ou seja, números não significam sucesso. Mas, irmãos, nós também não devemos almejar que nossas igrejas fiéis continuem pequenas. Nós devemos pedir a Deus que alargue as nossas tendas. E isso só vai acontecer se os pastores forem fiéis, mas não só os pastores forem fiéis, os membros forem fiéis. Quando todos nós buscarmos a excelência. Quando você lê o livro de Atos, uma igreja que crescia, Lucas fez questão de narrar que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, mas antes disso ele diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Percebeu? Ou seja, a igreja era saudável, e essa igreja saudável crescia saudável. Então não basta ter um pastor fiel, tem que ter uma igreja fiel. Quarta aplicação: tenha misericórdia daqueles que você conhece e que estão hoje em igrejas impuras. Saiba de uma coisa, eles merecem isso, mas não é porque eles merecem que nós não vamos orar para que Deus os tire de lá, que Deus salve os seus verdadeiros eleitos. Se eles forem eleitos, se eles forem verdadeiros filhos de Deus, que desde a eternidade passada foram escolhidos para a salvação, Deus vai tirá-los dessas falsas igrejas. Talvez a maioria de nós seja a prova disso. Irmãos, eu já estive em igrejas que havia um maluco lá que dizia que prendia o Espírito Santo na garrafa, igual Tião Galinha, né? Deus me tirou de lá. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu mereço? Não. Porque lá na eternidade ele decidiu amar essa coisa que não vale nada. Então, busque a amizade dessas pessoas, busque discipular essas pessoas. Para quê? Para tirá-las do erro. Ore para que Deus alcance os seus eleitos em todos os lugares, e ore para que vocês, como eu, nós sejamos instrumentos de Deus para isso. Quinta aplicação: devemos pedir reforma e avivamento em nossos dias.
nós estamos vivendo em dias muito parecidos com o dia desses profetas. Mas a primeira coisa que devemos começar para vermos avivamento é começar pela reforma. E como que começamos com a reforma? Colocando a palavra de Deus no centro da igreja. A palavra de Deus sendo pregada com sabedoria, com precisão, de acordo com a verdade. Por quê? Sem reforma não há avivamento. Lembre-se que o derramar do Espírito está intimamente ligado com a pregação. Está intimamente ligado com a palavra de Deus. Por isso, nós devemos pedir pastores fiéis. Porque se não houver pastores fiéis, também nós não teremos membros fiéis. E nós não teremos pessoas que amam a palavra, oram a palavra. E assim, o avivamento nunca vai vir nos nossos dias. Sexta e última aplicação. Especificamente aos homens da nossa igreja. Homens, vocês foram chamados como profeta para serem profetas na sua casa. Não venda os seus familiares íntimos pelas coisas desse mundo. Tenha tempo para ministrar a palavra no culto doméstico na sua casa. Ministre a palavra para sua esposa. Tenha tempo para ministrar a palavra para os seus filhos. As mulheres podem fazer isso? Sim, mas a responsabilidade é sua. Não terceirize a sua responsabilidade. Tenha como prioridade na sua vida ensinar o evangelho no seu lar. Invista na sua família. Isso é algo espiritual e durável para todo sempre. Se o seu filho for um lixeiro que vai para o céu, vale mais do que ele for o presidente dos Estados Unidos e for para o inferno. Então invista nele, no que realmente importa. Invista em ser modelo para ele dentro da sua casa. Que ele veja você orando, que ele veja você chorando pelos seus pecados, que ele veja você lendo as Escrituras e amando a Jesus na sua casa. Não perca tempo. A vida é uma só. Ela é rápida, ela é fugaz, ela vai passar. E se você não fizer, não quer dizer que você vai para o inferno. Mas Jesus vai passar o crivo naquele dia, e você vai chorar e sentir vergonha por esse pecado. Se você não quiser passar vergonha naquele dia, tome providência e faça isso rápido. Pastor, não sei Bíblia, não conheço a Bíblia. Mais um motivo para ter vergonha, para se humilhar e para buscar conhecer. Escutem isso. Jesus vai cobrar isso de vocês. Deus os abençoe. Vamos colocar de pé. Senhor nosso, graças te damos por esse dia bendito, o dia do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esse momento de edificação na tua palavra, e peço que o Senhor aplique aos nossos corações, ó Deus, de maneira que possamos guardar essas palavras no coração para não pecarmos contra ti. Ó Deus bendito, dê graça que essa igreja tenha líderes que são piedosos, mansos, humildes, fiéis, maridos de uma só mulher, temperantes, sóbrios, cordatos, não violentos, não dados ao vinho. Pelo contrário, que saibam governar a sua própria casa, porque afinal de contas, como governariam essa igreja, se não podem governar a igreja menor, a igreja do seu lar? Abençoe também para que tenhamos aqui ovelhas que não são destinadas para matança, mas ovelhas, ó Deus, que o Senhor preza, ama, cuida e cuida por meio desses líderes. Isto é, abençoe a nossa igreja para que ela seja uma verdadeira igreja do Senhor, carregando as marcas verdadeiras de uma igreja, e sendo pura, ó Deus, possa avançar com o evangelho nessa cidade e na nossa região. Nos dê uma graça de sermos fiéis. Dê graça, ó Deus, daqueles que são falsas ovelhas e bodes
serem tirados do nosso rebanho, e traga, ó Deus, ovelhas verdadeiras para fazer parte deste aprisco, para juntos, ó Deus, confessarmos o Teu nome santo e vivermos a vida segundo as Escrituras. Nos dê saúde espiritual, eu te imploro. Enfim, abençoe a nossa reforma que estamos fazendo, colocando a Bíblia em todos os lugares dessa igreja, no centro dessa igreja, e abençoe para que esta reforma seja seguida de um avivamento, na minha vida, na minha família e na vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, sê propício a nós. Tudo isso te imploramos para a Tua glória, e eu te imploro que aquilo que pedimos aqui para a nossa igreja, o Senhor estenda para as Tuas igrejas espalhadas na face da terra. Ó Deus, tenha misericórdia, porque temos blasfemado do Teu nome no meio dos gentios, mas ajude-nos para que tenhamos zelo com entendimento, para que o nome do Senhor seja temível entre as nações, assim como foi no tempo de Moisés. Nos dê a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus imploramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação maravilhosa do Espírito Santo estejam com cada um de nós, eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos.